Olá, no nosso Em Casa com o Pastor dessa semana, eu quero ler o texto em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Nós crescemos na igreja, na nossa vida cristã, sendo desafiados a exercer a nossa fé. Eu me converti em 1983, já com 18 para 19 anos, na minha juventude, e a palavra-chave da igreja é fé, A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, Os desafios que nós vamos tendo constantemente estão sempre relacionados à fé. E hoje eu quero falar sobre exercer a nossa fé. 3 coisas nós aprendemos com esse texto. Primeiro, que a nossa fé, ela encontra o nosso limite, Isso é fantástico. O homem tem as suas limitações, E as experiências, elas vão alargando as nossas fronteiras, elas vão aumentando a nossa capacidade, Por isso que Deus permite determinadas coisas na nossa vida, experiências que vão gerar em nós fé, que vai nos fazer crescer, Por que Pedro começou a se afundar, Jesus estava ali orando e o barco foi sendo levado pelas ondas, e a hora que Jesus viu, o barco estava longe da praia. Ele falou: eu vou lá andando sobre as águas. Isso para Jesus era a coisa mais tranquila e natural, não para os discípulos, Quando eles viram aquilo, ficaram apavorados e: "Não, está vendo um fantasma." Jesus: "Não, sou eu." E aí Pedro, irmãos, como sempre, ele tomou a iniciativa e disse: "Espera aí, se é o Senhor, então manda eu ir até onde o Senhor está." Falou: "Perfeitamente, Pedro." Então Pedro começa a andar e ele se afunda, num dado momento. E a fé dele, ela foi desafiada, como a nossa fé também é desafiada muitas vezes. E o texto diz que ele reparou a força do vento, teve medo e começou a submergir. Geralmente é assim que acontece, Jesus estava andando sobre as águas e o texto diz que Pedro olhava para ele, Enquanto ele mantinha os olhos em Cristo, estava tudo tranquilo, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, reparar o vento, a força do vento, mudar o foco, ele teve medo. Isso acontece conosco, A nossa vida é como essa caminhada sobre as águas, Porque é uma vida de fé. Então, se é uma vida de fé, eu estou sempre andando sobre as águas e olhando para Jesus. Se eu não olho para Jesus, não é fé. E nessa jornada, às vezes eu estou indo muito bem, As coisas estão acontecendo, eu estou conseguindo, mas nós somos humanos, E de repente somos tomados pelo medo. Mas Jesus também sabia que Pedro iria afundar, sabia que ele teria medo, Às vezes a nossa coragem, ela nos permite andar até um certo ponto, Daí para frente a gente já não vai mais. A gente até começa com muita coragem, com muita ousadia, a gente aceita desafios, isso tudo tem valor para Deus, Mas o tempo vai passando, as coisas não acontecem e a força do vento está ali, te ameaçando o tempo todo, e você é tentado a tirar os olhos de Cristo e afundar.
Existem dois tipos de olhos, existe o olhar hipnótico e o olhar analítico. O que é o olhar hipnótico? É quando você foca o problema. O olhar analítico é quando você tenta entender o motivo do problema. Eu não preciso focar o problema, mas eu tenho que entender o problema. Esse é o olhar analítico que nós fazemos. Pedro, por um momento, ele andou sobre as águas, né? E isso fica uma pergunta para nós: até onde vai a nossa fé? O que nós podemos aprender com os nossos limites, né? Os nossos limites são bons, eles revelam a nossa humanidade, a nossa total, absoluta dependência de Deus, mas os limites, eles têm que ser superados, né? Cada dia que passa, eu vou me aprofundando na palavra de Deus, eu vou tendo experiência com Deus, então aquilo que eu temia ontem, hoje eu não temo mais, porque eu consegui ultrapassar aquele limite, eu consegui crescer. O alvo de Deus para a nossa vida não é estagnação, é o crescimento, é maturidade. E muitas vezes ele vai usar as coisas inconvenientes, ele vai usar pessoas inconvenientes, circunstâncias adversas para que aumentemos o nosso limite. Então, quando nós pensamos em exercer a nossa fé, essa é a primeira coisa. Segundo, a nossa fé tem que ser desafiada. Por isso que muitas vezes nós, pregadores, estamos desafiando você, né? Desafiando você numa oferta de fé, né? De sacrifício, uma semeadura. Desafiamos você a acreditar, né, que você vai conseguir determinadas coisas na vida. Não estamos falando aqui de pensamento positivo, não, irmão. Estamos falando de fé, mas eu tenho que ter pensamento positivo. O problema não é o pensamento positivo, é o positivismo. É quando eu começo a acreditar que as coisas acontecem porque eu joguei um pensamento positivo lá. Não, eu joguei foi fé mesmo, irmãos. Mas eu tenho que ser desafiado, eu tenho que desafiar a mim mesmo. Eu não posso acomodar na minha vida cristã, né? Eu tenho que me desafiar a ganhar gente para Cristo, eu tenho que me desafiar a crescer, né? A empreender grandes desafios na minha vida. Eu tenho que aprender a desafiar as pessoas, porque isso faz parte da nossa fé, né? A fé, irmãos, é igual ao exercício físico. Se você quer exercitar um músculo, se você quer ganhar massa muscular, você tem que exercitar, você tem que pegar o peso e todo dia você vai ali, exercita, e com o tempo você vai ganhar uma resistência física, porque você exercitou. Então a fé tem que ser exercitada, né? Deus nos deu fé, né? Todos nós temos fé, mas cabe a cada um de nós, né, crescermos, e nós vamos crescer na medida que nós fomos desafiados. Aí você tem uma história muito interessante, né? É uma história de uma mulher ou de um homem que tinha um filho endemoniado, e ele levou a criança para os discípulos e eles não conseguiram resolver o problema. E aí Jesus chega e expulsa um demônio e fala: vocês não têm fé, né? Essa casta de demônio não sai se não for com oração e jejum, então é preciso ter vida de consagração. E naquele momento Jesus desafia os seus discípulos. Então Deus sempre vai nos desafiar. A provação, ela tem a força de aumentar a nossa fé ou diminuir a nossa fé. Então eu é que vou determinar as minhas escolhas. Então, primeiro, a nossa fé, ela encontra o nosso limite. Segundo, a nossa fé precisa ser desafiada. E terceiro, a nossa fé, ela precisa ser alimentada, né? Diariamente. Nós temos uma letra que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O que a Bíblia fala sobre fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como que eu me alimento em fé? É meditando a palavra de Deus, né? Qual que é a primeira voz que nós ouvimos todas as manhãs? Tem muita gente que já entra logo no WhatsApp, já entra logo no Facebook, já entra logo no Google, já vai procurando as notícias, né, do dia, né? Mal acordou, o cara já está procurando as notícias do dia. E agora então, né, com as estatísticas do coronavírus, o cara já vai imediatamente saber quantos morreram, quantos foram infectados, qual que é a situação da vacina, enfim. Irmãos, tudo isso é importante, mas qual é a primeira voz que você ouve? Isso é o mais importante da nossa vida. Você alimenta a sua alma
com a mesma frequência que você alimenta o seu corpo? Vamos falar a verdade, né? Hoje eu estou num jejum, tirei o dia para alimentar minha alma e para não alimentar meu corpo. Mas geralmente, irmãos, a gente gasta mais tempo alimentando o nosso corpo, né? Um cafezinho de manhã, um cafezinho às 8, 9h30, 10 horas, um almoço, um café à tarde, uma janta, um lanche à noite, e aí vai, irmãos, né? Então, e a nossa alma, né? A gente tira tempo para alimentar a nossa alma. Então eu quero terminar recapitulando sobre exercendo a nossa fé. Primeiro, a nossa fé vai sempre encontrar o nosso limite, isso é natural. A nossa fé precisa ser desafiada e a nossa fé precisa ser alimentada, desenvolvida. Senhor, muito obrigado porque temos o privilégio de poder nos reunir em torno da Tua Palavra, aprender, ó Deus, e hoje o Senhor nos ensina sobre fé, experiência de Pedro sobre as águas. Nós estamos nesse mundo também caminhando sobre as águas. Muitas vezes, Senhor, o vento está soprando tão forte e nós tiramos os olhos do Senhor. Então nos faz olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. No nome dele nós oramos. Amém.